Economistas deveriam ter sabido melhor. Em 1980, sob a liderança de Deng Xiaoping, o novo líder supremo da China, uma pequena cidade na fronteira com Hong Kong recebeu privilégios econômicos especiais para negociar com o mundo capitalista externo. A cidade, na época, abrigava apenas cerca de 330 mil pessoas, pequena para os padrões chineses, pois o país acabara de se tornar a primeira nação da história com mais de 1 bilhão de habitantes. Nos últimos 40 anos, Shenzhen passou de uma pequena cidade para uma das mais influentes economicamente no mundo. Em 2018, Shenzhen superou o PIB de Hong Kong, um centro global de comércio centenário. Agora, é a 8ª maior cidade do mundo em população, uma enorme mudança de uma cidade de tamanho médio de apenas 4 décadas atrás. A história de Shenzhen não é única na China. O país possui centenas de cidades que são potências econômicas individuais. E as reformas iniciadas em algumas regiões foram adotadas em quase todo o país. Nesse tempo, o desenvolvimento econômico da China fez um grande bem para o país e para o mundo. Ele retirou centenas de milhões da pobreza e tornou muitos bens de consumo diários mais baratos do que se fossem produzidos localmente. Mas, claro, não aconteceu sem percalços, tanto internamente quanto internacionalmente. Talvez o maior problema interno tenha sido a expectativa de que o crescimento econômico seria eterno. O país vivenciou o maior crescimento econômico da história, e muitos sistemas sociais, políticos e econômicos se tornaram dependentes desse crescimento contínuo permanente. Isso levou a muitos sistemas que favorecem impulsos econômicos de curto prazo em detrimento da estabilidade econômica de longo prazo do país. Agora, 40 anos depois, o longo prazo chegou de maneiras inesperadas. Por que taxas de crescimento notáveis em economias regulares são um problema tão grande na China? Da mesma forma, por que a queda nos preços está causando tanta preocupação entre os economistas sobre a saúde econômica do país? Como um país com uma dívida nacional relativamente baixa está enfrentando uma crise da dívida? E o mais relevante, isso difere das inúmeras vezes em que economistas e comentaristas previram o declínio inevitável da segunda maior economia global. Independentemente da situação econômica do seu país, suas circunstâncias pessoais podem ser completamente diferentes das de outros ao seu redor. Agora, competimos com uma cadeia de suprimentos global, então as pressões podem parecer esmagadoras. Antes de avaliarmos os problemas econômicos da China, é importante ressaltar que o país causa tensões internacionais, desde hostilidades com países tecnologicamente significativos até questões de direitos humanos, sendo uma grande agitação para o status quo global do último século, que teve os Estados Unidos como poder econômico dominante. Por esses e outros motivos, é compreensível que as pessoas estejam ansiosas para ouvir notícias sobre um possível colapso iminente na segunda maior economia do mundo. Apenas porque as pessoas desejam que algo seja verdade, não significa que seja. Há pouco mais de um ano, tivemos que fazer um vídeo inteiro discutindo por que a China ainda não iria colapsar. Mas desde então algumas coisas mudaram. O país reabriu quase que totalmente após os mais longos e severos bloqueios do mundo em resposta à pandemia global. Os números duvidosos de casos do país foram mantidos, em teoria, por medidas severas que restringiam quando as pessoas podiam sair de casa, trabalhar, fazer compras, viajar, empreender ou realizar qualquer atividade econômica. Após o levantamento das restrições há cerca de um ano, esperava-se que a atividade econômica se recuperasse conforme as pessoas saíssem para fazer o que não podiam durante os 3 anos em que ficaram majoritariamente em casa. Isso ocorreu, mas foi menos intenso do que o previsto por economistas e pelo governo. O país passou de quase 2 dígitos de crescimento anual antes da pandemia para cerca de 5% hoje. Isso significa que a cada ano a economia chinesa produz 5% a mais de bens e serviços líquidos do que no ano anterior. Muitos meios de comunicação e até alguns economistas apontaram isso como um sinal de que o fim está próximo para a China, sem explicar o porquê. 5% é baixo para os padrões chineses, seguindo uma tendência decrescente de mais de uma década. Mas essa taxa seria notável na maioria dos países, especialmente na segunda maior economia do mundo. As economias ocidentais avançadas lutam por uma taxa de crescimento de cerca de 2 a 3% ao ano, efetivamente metade do que a China está alcançando. E mesmo assim,
Muitos não conseguem isso. Por que taxas de crescimento econômico, que seriam consideradas excelentes no Ocidente, são vistas como uma crise na China? Tudo se resume a expectativas. Se alguém ganhava $50.000 por ano, mas planejou seu orçamento a longo prazo, com base em aumentos salariais anuais de 10%, talvez tenham assumido uma hipoteca maior do que deveriam, tido um filho extra, assumindo que sua renda cresceria para cobrir as despesas e ajustaram sua estratégia financeira com base em uma suposição de forte crescimento de carreira. Comparar a renda pessoal com o PIB de um país não é ideal, mas ajuda a evidenciar o problema. O Produto Interno Bruto é uma medida temporal. Ele efetivamente se reinicia todos os anos, assim como quanto dinheiro uma pessoa ganhou em um ano, também, por definição, se reinicia todos os anos. Mas ambos contribuem diretamente para os níveis de riqueza e dívida nacionais ou individuais, respectivamente, ao longo do tempo. Um PIB, ou renda mais alta, ceteris paribus, significa que um país ou indivíduo pode pagar dívidas e acumular ativos mais rapidamente. Por isso, a dívida em relação ao PIB é tão discutida em economia, assim como a dívida em relação à renda nas finanças regulares. Isso é particularmente relevante ao considerar que as taxas de crescimento são cumulativas. A diferença entre um crescimento anual de 5% e 10% em uma década é quase o dobro do resultado final. Uma economia com um PIB de 1 trilhão terá um PIB de 1,65 trilhões com 5%, mas 2,71 trilhões com crescimento de 10%. A China construiu sua economia, assumindo que PIB permaneceria mais forte que os 5% por muito mais tempo do que realmente ficou. Muitos dos principais investimentos feitos pelo governo em todos os níveis, desde o individual até o local, bem como pelas empresas dentro do país e talvez mais crucialmente pelas famílias individuais, foram todos baseados na ideia de que a economia continuaria a crescer, como tinha sido nas décadas entre 1980 e 2010. Comentaristas zombaram das cidades fantasmas, áreas desenvolvidas perto de grandes centros que poderiam abrigar milhões. Mas permaneceram praticamente vazias por anos, pois ninguém se mudou para lá. Outros comentaristas defenderam rapidamente a prática, citando casos em que essas cidades fantasmas acabaram totalmente povoadas. A realidade estava em algum ponto intermediário, como geralmente ocorre. Esses projetos exigiram investimentos de governos em infraestrutura, empresas na construção e fornecimento de comodidades, e indivíduos na aquisição de apartamentos em uma cidade ainda desabitada. Com o rápido crescimento do país, esperava-se que essas áreas fossem eventualmente ocupadas por pessoas se mudando para os novos centros, e a alta taxa de ocorrência justificava um planejamento antecipado. Nesse modelo econômico, qualquer redução no crescimento, mesmo que ainda robusto para os padrões ocidentais, pode determinar se uma cidade inteira será ocupada ou ficará vazia até que os envolvidos no projeto percam todo o dinheiro. Este é apenas o primeiro tópico em que os economistas deveriam ter mais conhecimento. O declínio das taxas de migração internacional para as grandes cidades da China e a diminuição da população do país pela primeira vez na história, fora de uma guerra, indicam que a construção interminável, baseada na expectativa de crescimento contínuo, não duraria para sempre. O setor imobiliário se destacou como o mais problemático, onde a expectativa de forte crescimento futuro incentivou a imprudência otimista em todos os níveis da economia. Mas não é o único. Desde infraestrutura até acordos comerciais e projetos internacionais massivos, como a iniciativa Belt and Road, tudo foi feito esperando um rápido crescimento da economia chinesa em mercados ainda não plenamente explorados. Um planejamento futuro excessivamente otimista por si só não constitui uma crise. Contudo, a única coisa que ainda cresce rapidamente na China pode ser a dívida. A China sempre foi conhecida por ser uma poupadora prudente, tanto em nível nacional quanto pessoal. O país detém as maiores reservas cambiais do mundo, porém sua dívida aumenta velozmente. A relação entre a dívida nacional da China e o PIB é de aproximadamente 77%, um aumento significativo nas últimas décadas, mas ainda saudável. Em comparação, os Estados Unidos têm uma relação dívida-PIB de cerca de 122%, o que é alto, mas ainda não é algo tão preocupante. O problema com a China é que, intencionalmente ou não, o país caiu em uma situação em que nenhuma de suas métricas de dívida parece muito preocupante individualmente, mas juntas contam uma história sombria.
A dívida nacional mede somente a dívida do governo nacional. Ademais, a dívida provincial é mais alarmante, pois as províncias chinesas não podem imprimir dinheiro, correndo o risco de se tornarem insolventes. É difícil rastrear o valor exato da dívida provincial, porque as regiões relatam seus empréstimos de maneiras diferentes. Alguns relatam apenas ao governo central, e claro, as estatísticas econômicas potencialmente constrangedoras na China costumam ser mal relatadas de qualquer forma. Uma curiosidade engraçada é que, antes de visitas de funcionários do governo central, várias histórias surgiram de governos provinciais, pintando gramas de verde, montando infraestruturas falsas, como drenos que não levam a lugar nenhum, e colocando pedras em vergalhões para simular flores em um campo. Os relatórios individuais mostram um grande esforço para manter as aparências durante visitas de altos funcionários do governo. Isso levanta a possibilidade de que os números financeiros também possam estar sendo manipulados. Estimativas do Goldman Sachs apontam que a dívida provincial total da China equivale a mais de 23 trilhões de dólares americanos, efetivamente 150% da produção econômica total do país, além dos 77% do governo nacional. Esse empréstimo provincial financiou grandes projetos de infraestrutura, esperando que a indústria do país crescesse para utilizá-los, como mencionado. Grandes cidades do país se enriqueciam rapidamente com incentivos industriais, motivando outras regiões a seguirem o exemplo. A principal receita dos governos municipais vem da venda de terras estatais para desenvolvedores em arrendamentos de 70 ou 99 anos. Porém, só podem vender se houver compradores interessados. E isso só ocorre se o governo local investir em grandes projetos. A dívida combinada dos governos provincial e nacional, se as estimativas estiverem corretas, ultrapassaria 200% do PIB do país, o que acionaria alarmes mesmo nas economias mais resilientes. Agora, para ser justo, os estados individuais dentro dos Estados Unidos que estávamos usando como ponto de comparação. As dívidas próprias somam coletivamente 3,3 trilhões de dólares em empréstimos totais. Uma quantia significativa, porém, uma fração minúscula do empréstimo do governo provincial na China, que ainda é uma economia menor em termos nominais. No entanto, o problema da dívida está longe de acabar. Um pouco do empréstimo para financiar iniciativas governamentais na China não é feito diretamente pelo governo, mas sim por meio de uma série de milhares de empresas estatais. Grandes estatais têm impulsionado projetos grandiosos com resultados aquém do esperado, tanto no país quanto no exterior. A iniciativa do Cinturão e Rota da China para financiar infraestrutura em economias emergentes, construir parcerias e espalhar influência foi principalmente financiada por estatais como o Banco de Construção da China, a Corporação Nacional de Petróleo e a de Engenharia de Construção. A iniciativa não foi um sucesso retumbante. Isso levou a empréstimos improváveis de serem pagos, transformando a China em um cobrador de dívidas global, contrariando o objetivo original do plano de alinhar países em desenvolvimento com a China. Hoje, ele foi praticamente abandonado, sem novos grandes projetos impulsionados. A situação não é muito melhor para muitas empresas estatais chinesas no mercado interno. Várias dessas companhias são apenas incorporadoras imobiliárias comuns, que auxiliavam os governos regionais na construção de cidades. Esse setor tem enfrentado problemas desde o colapso espetacular da Evergrande, que apesar de não ser estatal, levou consigo diversos outros desenvolvedores. Além disso, empresas como a China Railway Corporation investiram excessivamente em infraestrutura, assumindo dívidas que só seriam gerenciáveis se a economia do país mantivesse um rápido crescimento. As empresas estatais da China têm dívidas totais superiores, 15,6 trilhões de dólares, elevando o montante acumulado para 52,3 trilhões de dólares, o que representa cerca de 300% do PIB do país. Tudo isso antes de considerar as famílias comuns, talvez o grupo mais endividado, que também contraíram empréstimos pesados, principalmente para investir em imóveis que estavam entre os mais inacessíveis do mundo nas principais cidades. Novamente, as pessoas compraram o sonho de cidades como Shenzhen, que se transformou de uma vila de pescadores em um dos principais centros comerciais globais. Supondo a continuidade do crescimento econômico, esse caso de sucesso poderia ser replicado em centenas de outras cidades pelo país, e muitas vezes foi.
Membros da família, juntando suas economias de vida para comprar um apartamento de um quarto em ruínas, em um complexo com péssimos padrões de construção, parece tolo em retrospectiva. Mas, se essas cidades continuarem a crescer como vinham, seria um bom investimento. Considerando a dívida doméstica direcionada principalmente para ativos improdutivos, com perda de valor de mercado, o país possui uma carga de dívida potencialmente tão alta quanto 360% do seu PIB, situação agravada pela deflação. Neste canal, falamos muito sobre inflação nos últimos 3 anos. Simplificando, a inflação é o aumento geral nos preços de bens e serviços na economia, e a deflação é o oposto. Mas por que os bens e serviços estão ficando mais baratos na China, deixando tantos economistas preocupados? Teoricamente, coisas mais baratas deveriam ser um resultado econômico positivo, mas isso causa alguns problemas, e pode ser um sinal de problemas subjacentes maiores. Uma frequência cardíaca rápida em si não é um problema no corpo humano, mas se for inexplicada e durar muito tempo, pode ser sinal de algo mais sério. A deflação ocorre principalmente quando os consumidores reduzem seus gastos, forçando as empresas a baixarem os preços para incentivar o consumo e competir pelos poucos consumidores que ainda estão comprando. Os consumidores estão gastando menos devido a uma renda menor causada por desemprego ou por tentarem economizar devido a preocupações com o futuro, ambos prejudiciais à economia. A deflação prolongada também pode desacelerar drasticamente o crescimento. Uma pequena inflação pode ser benéfica para a economia, desde que os salários sejam reajustados na mesma proporção. Um leve aumento anual nos salários nominais pode incentivar as pessoas a gastar ou investir seu dinheiro, mesmo sem aumento real no poder de compra. A deflação faz o oposto. Com o dinheiro comprando mais a cada ano, as empresas têm dificuldade em dar aumentos salariais. A longo prazo, podem até precisar reduzir salários ou demitir funcionários. Embora tecnicamente os rendimentos aumentem, é difícil para as pessoas perceberem isso sem um número maior na conta bancária mensalmente. Pessoas com mais dinheiro serão menos propensas a gastar e investir, porque se o dinheiro está valorizando a cada ano, faz sentido apenas guardá-lo sem risco. Especialmente na China, onde investimentos antes considerados seguros como casas estão sendo demolidos por não valer mais a pena mantê-los. Na China, isso é especialmente ruim porque grande parte do seu crescimento econômico ainda depende da manufatura de baixo custo. Se a deflação persistir e os salários não forem reduzidos de acordo com ela, então isso tornará seus problemas ainda mais graves à medida que continuam a perder sua dominância nesta indústria para outros rivais regionais. Agora, todos esses problemas têm uma tendência comum. Eles estariam bem se o país ainda tivesse crescimento de 2 dígitos. E claro, ninguém pode prever o futuro, muito menos os economistas. Mas não havia razão para esperar que agora seria o momento em que sua economia desaceleraria. Pelos padrões globais, a China ainda é um país de renda média, com uma grande parte da população vivendo em relativa pobreza, havendo espaço para prosperidade econômica. Olhando para trás, há várias razões para esse crescimento mais lento, mas já fizemos vídeos abordando esses problemas, que merecem uma explicação completa.